entraram em modo de alerta total, com a firme crença de que a não-mãe Meghan nunca esteve grávida e que os Sussex, sem filhos, continuam submetendo o mundo a uma farsa extraordinária. O filme de dança guiada é uma prova concreta de que a manipuladora Sra. Markle usou barrigas falsas de silicone para fabricar ambas as suas gestações fantasmas. Certamente aquela barriga grande e baixa parecia estranha, mas sim, absolutamente. Quero dizer, ela é a mulher mais falsa do planeta. É por isso que todos esses rumores surgem, e todas essas teorias da conspiração começam a vir à tona. E por isso as pessoas realmente desconfiam dela, porque nada do que ela diz ou faz parece autêntico ou legítimo. Então sim, estamos realmente preocupados. Ela usou a coroa, acariciou a barriga e enganou o mundo até que a verdade escapasse pelas paredes do palácio. A gravidez, toda feita de fumaça e silicone. O vídeo publicado em suas redes sociais ontem deixou várias pessoas em colapso. É a gravação mais constrangedora e desconfortável possível. Era o conto de fadas que Meghan queria que o mundo acreditasse. A atriz americana, transformada em duquesa, radiante de orgulho materno, entrando na maternidade sob o esplendor dos títulos reais e coroas douradas. Mas desde que Meghan Markle apareceu acariciando sua barriga, observadores atentos não compraram a ideia. Algo parecia errado. O vídeo de twerking recentemente divulgado por Runaway, supostamente filmado há 4 anos, quando Meghan estava grávida de Libert, apenas intensificou a especulação febril que, dizem, está transformando a vida da ex-atriz em um pesadelo. E apesar de suas negativas veementes, os rumores nunca morreram. Na verdade, ficaram mais altos. E agora esses sussurros explodiram em uma detonação total graças a uma confissão arrepiante de alguém que supostamente esteve dentro dos muros do palácio durante a suposta gravidez de Meghan. Provas concretas de que a manipuladora Sra. Markle usou barrigas falsas de silicone para forjar ambas as gestações. Aquela barriga exageradamente baixa e volumosa certamente parecia estranha. A enfermeira real, uma profissional médica anônima mais experiente, afirma que esteve presente. Ela não é uma teórica da conspiração de internet escondida atrás de uma foto de perfil ou uma youtuber em busca de cliques. Ela diz que esteve nas mesmas salas, seguiu os mesmos protocolos e viu com seus próprios olhos o que agora chama de uma atuação real. Ela supostamente estava grávida de 9 meses, dançando com uma barriga enorme em um quarto de hospital. Suas alegações são chocantes. Segundo essa enfermeira, a suposta barriga de Meghan não passava de um adereço elaborado, uma barriga de silicone, para ser exata, presa sob seus vestidos com precisão e intenção. Eu soube que algo estava errado no momento em que entrei na sala, lembra a enfermeira. O ambiente era tenso, secreto. As pessoas não agiam normalmente. Havia um roteiro, não um plano de parto. Por que diabos o casal fingiria ser pais? Essa é a pergunta. Outra pergunta, feita pelas teorias da conspiração, é ainda mais suspeita. A súbita troca de equipe médica. Obstetras reais conhecidos não estavam presentes, substituídos por estranhos com crachás em branco, pouca interação e títulos vagos. Não havia prontuários nem monitores, nem preparação médica. Apenas sussurros e olhares constantes em direção a Meghan, como se estivessem esperando por sinais. Por que Meghan e Harry são tão obcecados em não mostrar os rostos de seus filhos? Uma fixação total que... E talvez a alegação mais condenatória. Não havia bebê. Nem uma vez ouvi um batimento cardíaco, o som de um monitor, ouvi um ultrassom. Nunca vi Meghan ser examinada. Tudo foi adiado, restrito ou tratado em outro lugar. E ainda assim nos disseram que um bebê real estava a caminho. Número 1. Aqui está o problema. Nós não gostamos de você, Meghan Markle. Não gostamos. E nenhum vídeo que você poste tentando se humanizar vai nos fazer gostar de você. Você já mostrou quem é.
Ela descreve os cômodos como cenários estéreis, onde até a iluminação era ajustada para fotos, não para funções médicas. Diz que parecia mais estar no set de uma série documental da Netflix do que numa ala de maternidade prestes a receber um nascimento. Era como assistir a um filme sendo gravado, mas ninguém gritava "corta!". Privacidade e um espetáculo contínuo de fofocas. No entanto, as conversas sobre filhos falsos começavam a diminuir. E sua confissão provocou ondas de choque entre fãs da realeza e céticos. Muitos dizem que isso se alinha perfeitamente com o que apontam há anos. A barriga que dobrava, as datas de parto mudando misteriosamente, a ausência de chamada hospitalar e aquela caminhada infame em que a barriga de Meghan parecia saltar como um travesseiro dentro do casaco. Tudo isso minou os incríveis presentes que essa família te ofereceu. Claro que os defensores de Meghan estão chamando as alegações da enfermeira de absurdas. Mais um exemplo dos abusos implacáveis que a duquesa tem enfrentado. Mas os críticos dizem, se é tão absurdo assim, por que faz tanto sentido? O apoiador psicofanta Christopher Buzzi se meteu na confusão, cutucou o vespeiro e fez a fábrica de fofocas disparar novamente. Valeu, Chris. A mentira real que se recusa a morrer acaba de receber seu choque mais explosivo até agora. E se a história dessa enfermeira tiver algum fundamento, a verdade pode ser muito mais estranha do que o palácio jamais imaginou. Porque se Meghan nunca esteve grávida, então quem carregou aquelas crianças? E o que mais foi vendido ao público sob o disfarce da perfeição real? Dizem que ela intimidou praticamente todo mundo que já trabalhou com ela. Não consegue manter equipe em Londres. Não consegue manter equipe em Montecito. É uma tirana, obcecada com sua imagem na TV, etc., interpretando um papel. Era para ser algo peculiar, íntimo, um momento de bastidores para mostrar Meghan Markle e o príncipe Harry como pais descontraídos e divertidos. Mas aquele vídeo bizarro, sim, aquele vídeo acendeu uma fogueira. O empresário de tecnologia Buzzi escreveu: "Quando Meghan..." E o que tem ficado cada vez mais claro para muitos é o seguinte: o momento de maternidade de Meghan parecia mais uma paródia do que uma gravidez real. O clipe mostra Meghan, supostamente grávida de 9 meses, dançando twerking em um quarto que parece de hospital. Ela se balança, se agacha, ri. Harry observa desconfortável. Mas todos os olhos estavam na barriga. Vídeo dela dançando em um hospital enquanto supostamente grávida de 9 meses. Talvez achasse que era algo com o qual as pessoas iriam se identificar. Mas em poucas horas, trolls e conspiracionistas transformaram isso em munição. Em um momento, a barriga se move demais para o lado. Em outro, sobe quando ela se curva. E talvez o mais condenável, o contorno da barriga não combina com o formato ou a posição de uma barriga de gravidez em estágio final. "Parecia que ia cair", disse um espectador. "Já vi barrigas falsas mais convincentes que essa." Um comentário viral foi direto ao ponto. "Parece um saco de meias enfiado sob um vestido de liquidação." Outro foi mais longe. "É grotesco. Não apenas falso, mas um desrespeito com todas as mães de verdade que carregaram vida em seus corpos." Ela nunca esteve grávida. Esse pesadelo é no que a vida de Meghan se transformou. Cada momento de alegria vira munição nas mãos de quem vive para destruí-la. Para os críticos, aquilo não foi uma celebração da maternidade. Foi uma encenação mal ensaiada, uma jogada de marketing que saiu pela culatra. E as perguntas continuam. Quem se filma dançando daquele jeito prestes a dar à luz? Quem posta isso para o mundo inteiro ver? E mais importante, ela realmente celebrava o bebê? Um comentarista escreveu: "Ela estava celebrando a si mesma." Os apoiadores tentaram vender como algo brincalhão, moderno, livre, mas isso não colou. Pelo contrário, só piorou. Porque não era apenas sobre dançar. Era sobre imagem, sobre a marca Meghan,
A personagem que ela construiu durante anos como a feminista real ousada que rompeu tradições. Mas em vez de parecer empoderada, parecia desequilibrada. Em vez de autêntica, parecia teatral. Em vez de unir futuras mães ao redor do mundo, as afastou. Talvez devêssemos falar disso. Se a mulher em questão não fosse uma autopromotora compulsiva. Uma viciada em fama, que claramente acredita que nenhuma publicidade é ruim, desde que seu nome esteja escrito corretamente. Para muitos, o vídeo confirmou o que já suspeitavam. A gravidez de Meghan nunca foi sobre maternidade. Foi sobre marketing, e nenhuma coreografia vai apagar essa impressão. Seja lá qual fosse a intenção, fofa, divertida ou gente como a gente, o resultado foi o oposto. Em vez de atrair o público, ela o afastou. E muito. Afinal, ela tem Scam Jam para vender. E agora, uma nova linha empolgante de geleia de damasco. De todos os giros da saga Sussex, este talvez seja o mais estranho e revelador. Porque se Meghan Markle realmente deu à luz Archie e Lilibet, como ela afirma, então aqui vai a pergunta de $1 milhão. Por que ela não os mostra? E lá está ela de novo, guardando zelosamente a privacidade da filha em mais um mini-documentário. Nenhuma vez sequer vimos uma foto clara, inequívoca, dos rostos dessas crianças. Não em aparições públicas, nem em retratos oficiais da realeza, nem mesmo nas filmagens caseiras superproduzidas bancadas pela Netflix, que deveriam mostrar a vida real da família Sussex. E quanto aos paparazzi, é como se as crianças não existissem. Filme postado no Instagram para divulgar sua loja online ridícula de bugigangas. Por que a equipe dela acha que as pessoas vão pagar por isso? Em uma era onde até as celebridades mais reservadas postam fotos dos filhos brincando no quintal ou apagando velas de aniversário, Meghan e Harry oferecem apenas sombras, sugestões. Um pé borrado aqui, um perfil desfocado ali, um vídeo de aniversário com distorção digital, onde o rosto da criança nunca chega a se virar para a câmera. Já vimos mais do pé grande, ironizou um comentarista. E não está errado. Você paga caro e espera semanas por produtos comuns que poderia comprar instantaneamente por uma fração do preço no mercado da esquina. A justificativa oficial? Privacidade. Meghan e Harry dizem que estão apenas protegendo seus filhos da crueldade do circo midiático que os fez fugir do Reino Unido. Mas aqui está o problema. Ninguém no mesmo nível deles esconde os filhos assim. Nem Beyoncé, nem Kim Kardashian, nem mesmo Kate Middleton, cujos filhos são fotografados com frequência, mas de maneira controlada e respeitosa. Esse empreendimento estranho é confuso e, com certeza, fadado ao fracasso. Em outras notícias, um silêncio ensurdecedor por parte de Harry e Meghan, enquanto um grande amigo enfrenta problemas. Pais geralmente se orgulham de mostrar seus filhos, disse um insider da realeza. A obsessão de Meghan por esconder os dela só alimenta as suspeitas de que há algo a esconder. E é aí que os teóricos da conspiração entram. Enquanto os defensores do Sussex falam sobre limites e espaço pessoal, os críticos não compram essa ideia. Para eles, isso não é privacidade. É estratégia. Uma ausência cuidadosamente planejada para evitar escrutínio. E para os céticos mais diretos, é ainda mais simples. Você não pode mostrar filhos que nunca foram biologicamente seus. Você não pode mostrar o que não tem, disse um comentarista sem rodeios. Barriga de aluguel não é crime, mas mentir sobre isso é. E se Meghan mentiu sobre ter dado à luz, cada foto vira evidência. Vale lembrar que o próprio Harry lançou um livro infantil sobre paternidade. O casal assinou contratos milionários de conteúdo com base na imagem de uma família jovem e moderna. E ainda assim, apesar dos contratos lucrativos e da exposição midiática, os próprios filhos continuam sendo a parte mais invisível de toda a narrativa. Com amigos como esse duo deprimente, quem precisa de inimigos? Enquanto isso, no ensolarado Montecito, a duquesa ardilosa
continua sua relação distante com a verdade. Onde estão as fotos espontâneas na praia, os cliques borrados no parque, as fotos do dia a dia escolar que todos os outros pais na Califórnia acabam tendo? Não existem, ou estão sendo guardadas como se fossem segredos de Estado, como se mostrar o rosto de uma criança pudesse desmoronar toda uma teia real de enganos. Mais uma de suas encantadoras anedotas arquivada em seu armário cheio de histórias falsas. Desta vez sobre Archie e Lilibet, que com base no que vemos, bem, uma coisa é certa. Seja paranoia, marketing ou algo mais sombrio, o controle férreo de Meghan sobre a visibilidade dos filhos não é acidente. É deliberado. É extremo. E levanta muito mais perguntas do que respostas. Porque neste ponto, não se trata apenas de privacidade. Trata-se de preservar uma ilusão muito frágil. Meghan diz que os filhos estão aprendendo o valor do trabalho e do dinheiro vendendo produtos em uma barraquinha no mercado local. Exceto que não há absolutamente nenhum registro de que isso tenha realmente acontecido. Todo escândalo tem seu acelerador inesperado. Aquele aliado bem-intencionado que, sem querer, joga gasolina no fogo que tentava apagar. E para Meghan Markle, essa pessoa foi ninguém menos que seu defensor digital mais leal, Christopher Buzzi. Mas sobre valor do dinheiro e trabalho, talvez Meghan devesse aprender de verdade. Parar de agir como uma empresária de mentira e arrumar um emprego de verdade. Tipo, é isso, né, Samara? Ela é como tantas outras. Empreendedor de tecnologia e autoproclamado guerreiro contra a desinformação, Buzzi se posicionava como o escudo entre Meghan e o ódio online. Ganhou fama como o cara que retrucava, checava fatos e enfrentava os trolls. Mas numa reviravolta irônica, foi o próprio Buzzi quem, sem querer, jogou gasolina na controvérsia mais persistente e comprometedora de Meghan. Ela precisa arrumar um emprego, e rápido, porque o dinheiro vai acabar. Fiz alguns cálculos rápidos e descobri que para bancar seu estilo de vida, ela teria que vender 2,5 milhões de potes de geleia Jack. Tudo começou com um artigo de opinião na Newsweek. Nele, Buzzi criticava a crueldade da internet, citando o infame vídeo de Meghan dançando como exemplo de como momentos inocentes são distorcidos em ódio. Chamou a reação de misógina, racista e perturbadoramente obsessiva. Sua intenção, defender Meghan, humanizá-la, apresentar o vídeo como algo doce. Mas assim que o artigo foi publicado, reacendeu uma tempestade que a equipe de relações públicas de Meghan torcia para manter enterrada. Como um relógio, o vídeo voltou a circular em todas as redes sociais. Pessoas que nunca o tinham visto ficaram hipnotizadas, e quem já havia superado voltou a analisar quadro a quadro, dando zoom, fazendo capturas de tela de cada ângulo estranho daquela barriga que se comportava de forma tão suspeita. Longe de silenciar os críticos, Buzzi trouxe o escândalo de volta à primeira página. E desta vez, o contexto era ainda pior. O artigo foi publicado justamente quando a explosiva confissão da enfermeira real ainda ecoava. Suas alegações de barrigas de silicone, cenários hospitalares montados e ausência de profissionais médicos ainda estavam frescas. Agora, as pessoas começaram a conectar os pontos. Por que Buzzi chamaria a atenção para aquele vídeo logo agora? Perguntou um crítico. A menos que ele não tenha percebido o quanto tudo parecia pior após o depoimento da enfermeira. Fóruns online explodiram. Vídeos conspiratórios viralizaram. TikToks com análises quadro a quadro da barriga de Meghan no clipe de twerking alcançaram milhões de visualizações da noite para o dia. Hashtags como CheerMoonBumpTruth e Buzzi Backfire começaram a subir nos trendings. Até observadores neutros começaram a coçar a cabeça. Por que ressuscitar um vídeo que já tinha feito tanto estrago? Alguns passaram a especular sobre o próprio Buzzi. Ele era apenas ingênuo, cego pela lealdade, sem perceber o péssimo timing.
Ou teria confirmado acidentalmente o que os céticos gritavam? Que a equipe dos Sussex estava tentando controlar demais uma história já fora de controle? Qualquer que fosse o motivo, o resultado foi claro. Ele abriu a barriga de Pandora. Em vez de enterrar o escândalo, Buzzi o trouxe à tona mais uma vez. Só que dessa vez, a audiência não estava rindo. Estava investigando. E o que viram não parecia uma duquesa dançando. Parecia a cobertura de um engano de nível real. Assim, na reviravolta mais dramática até agora, o próprio aliado de Meghan virou um delator involuntário, não por revelar um segredo, mas por relembrar ao mundo um momento que todos tentavam esquecer. E a internet não largou o osso desde então. E então veio a história da geleia. A doce e açucarada anedota pensada para derreter corações e espalhar um pouco daquela mágica moderna da realeza que Meghan Markle adora promover. Em mais um momento cuidadosamente roteirizado, a duquesa afirmou que seus filhos, os mesmos pequenos que o público nunca viu com clareza, estavam aprendendo sobre o valor do trabalho, vendendo potes de sua agora infame geleia da American Riviera Orchard em uma feira local. A história tinha de tudo: maternidade humilde, trabalho infantil fofinho, espírito empreendedor e, claro, o cenário californiano perfeito. Meghan descreveu tudo como uma cena terna e realista. Archie e Lilibet, numa mesinha cheia de potes de geleia, rindo enquanto aprendiam sobre dinheiro e comunidade. A imprensa caiu de amores. Por 1 ou 2 dias, as manchetes celebraram a maternidade exemplar de Meghan. Foi a virada perfeita para sair do drama da realeza. Até que as pessoas começaram a fazer uma pergunta inconveniente. Cadê a prova? Amigos disseram: você precisa vender essa geleia. Mas não dá para vender coisas como essa geleia, pasta de damasco ou até mesmo vinho rosé nas quantidades de que estão falando. Para uma história que supostamente aconteceu em plena luz do dia num mercado público, não existe uma única evidência que comprove. Sem fotos, sem vídeos, sem postagens nas redes sociais de clientes impressionados, nem uma notinha em jornal local documentando 2 filhos da realeza brincando de lojinha enquanto a mãe observava com orgulho. Nada. Zero. Os mercados de agricultores em Montecito não são lugares secretos. São modernos, lotados, cheios de influencers e moradores locais colados aos seus iPhones. Uma imagem dos filhos de Meghan Markle vendendo geleia teria viralizado em minutos. Mas não apareceu nenhuma pessoa, nenhum testemunho, dizendo ter visto essa cena adorável acontecer. É como tudo com a Meghan, zombou um comentarista real. Uma narrativa vazia, feita para parecer fofa, mas construída no ar. Críticos dizem que a história nunca foi feita para ser verdadeira. Foi criada para ser clicável. Uma doce jogada de marketing para pintar Meghan como a supermãe pé no chão que faz geleia e que a América deve amar. Uma mulher que, mesmo tendo chefes particulares e contratos multimilionários com a Netflix, ainda ensina os filhos o valor do dinheiro vendendo condimentos numa mesinha de feira. Mas até geleia precisa ser passada em algo real. E nesse caso, não tem nada sólido por baixo. A história fede a estratégia de marca. Uma anedota fofa, lançada convenientemente junto com o soft launch da marca American Riviera Orchard. Assim como a cesta altamente curada enviada para celebridades ou os vazamentos perfeitos sobre sua paixão pela cozinha. E mais uma vez, as crianças são usadas como figurantes numa história que ninguém consegue verificar. Por que seguir colocando Archie e Lilibet em enredos que não podem ser provados? Por que usar as supostas atividades deles como ferramenta de marketing enquanto permanecem completamente ocultos da visão pública? Para os críticos, a resposta é óbvia. É tudo sobre ilusão. Manter o público emocionalmente envolvido, desviar das perguntas grandes e servir pequenas distrações doces que parecem reais, mas têm gosto de artificial. Então, será que os filhos da Meghan realmente venderam geleia numa feira? Neste ponto,
A única coisa que o público está comprando é que, mais uma vez, Meghan contou uma história que parecia boa demais para ser verdade. Porque provavelmente era mesmo. Quando Meghan Markle lançou sua marca American Riviera Orchard, com um logo dourado e um teaser borrado no Instagram, ninguém esperava um império no estilo Martha Stewart. Mas nem mesmo os observadores mais generosos poderiam ter previsto o circo que veio depois. No centro de tudo, geleia. Simplesmente geleia. Frascos com nomes chiques, preços absurdos e a assinatura cursiva de Meghan no rótulo como se fosse a próxima bolsa Birkin. Mas é aí que as coisas deixam o luxo e entram na loucura. De acordo com analistas de marketing e especialistas em pequenos negócios, para que o negócio de geleias sustentasse o estilo de vida luxuoso de Meghan em Montecito, ela teria que vender 2.500.000 frascos por ano. Isso dá mais de 7.000 frascos por dia, um número tão absurdo que beira o cômico. Especialmente agora, com relatos de atrasos nos envios, pedidos não entregues e clientes irritados se perguntando por que a geleia exclusiva tem gosto suspeito de produto do Trader Joe's. E o preço? Uma piada. Alguns lotes iniciais da geleia teriam custado até $80 por pote. Nada de ouro, nada envelhecido em barris reais, só geleia. Um crítico disparou. Isso não é empreendedorismo, é capitalismo de cosplay. Outro foi mais direto ainda. Uma baronesa do Damasco sem noção nenhuma. E a internet está se esbaldando, zombando do modelo de negócio do produto e da imagem bizarra que Meghan tenta desesperadamente construir. Desde o início, American Riviera Orchard foi apresentada como uma marca de lifestyle completa. Agora já falam em vinhos rosé caríssimos, utensílios de cozinha e até itens de decoração. Tudo isso acompanhado de uma docu-série da Netflix que ninguém pediu e postagens de Instagram cheias de filtros, com filhos sem rosto e um marido que mais parece figurante. É uma realidade fabricada para parecer calorosa, autêntica e inspiradora. Mas para os críticos começa a parecer uma vila de abóbora, brilhante por fora, oca por dentro. Porque aqui está a pergunta que muitos murmuram: se a gravidez foi uma mentira, o que mais é? E se essa história de empreendedora americana for só mais uma máscara? Um rebranding construído sobre areia movediça? E se a geleia, os filhos, o romance, esse estilo de vida de fazenda, for tudo só mais um capítulo no Markleverso? E o que acontece quando essa marca, construída em cima de ilusões, finalmente desmorona sob o peso da própria ficção? Um especialista do setor foi direto ao ponto. Você não consegue fingir a autenticidade para sempre. Um dia as rachaduras aparecem, e quando aparecem, tudo desaba. Então sim, Meghan construiu um negócio. Mas se é um império, ou só uma fantasia publicitária elaborada, essa é a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, a pergunta do pote de $2,5 milhões. Tire a barriga falsa. Esqueça a marca. Ignore o marketing e os potes de geleia com rótulo chique. E o que sobra é algo muito mais perturbador. Isso não é só sobre Meghan Markle fingindo uma gravidez ou maquiando um negócio. É sobre algo mais profundo, mais sagrado, algo que ela talvez tenha pisado sem remorso em sua escalada para controlar a narrativa. A maternidade. A maternidade real. O caminho de gerar uma vida é uma das experiências mais íntimas, poderosas e vulneráveis que uma mulher pode viver. Para a maioria, os momentos antes do parto são delicados, cheios de medo, amor, adrenalina e esperança. Para Meghan Markle, foram conteúdo digital. Aquele agora infame vídeo dançando, supostamente filmado pouco antes de dar à luz, não foi só constrangedor. Foi profundamente incômodo para muitas mulheres que já passaram por um parto. O momento antes do nascimento é sagrado. É seu, do seu parceiro, do seu bebê, não do seu público no Instagram.
E mesmo assim, lá estava ela, dançando diante das câmeras, perfeitamente iluminada, maquiada, durante o que seria a fase mais delicada da gravidez. A imagem não era crua, nem real, era encenada. E essa palavra, encenada, agora cola na imagem de Meghan como um carimbo. Porque a essa altura, não é apenas sobre ter fingido uma gravidez, é sobre ter fingido a sensação de ser mãe. Transformar uma das jornadas mais sagradas da vida em um espetáculo para redes sociais. E pior, esperar aplausos por isso. Para muitas mulheres, isso não foi empoderamento, foi um insulto. Seja chorando na Oprah, lançando uma marca de lifestyle ou espalhando histórias suspeitas sobre crianças sem rosto vendendo geleia, sempre há um diretor invisível, um ângulo de câmera, um consultor de mídia sussurrando no ouvido dela. Ela não é mãe. Ela faz marketing da maternidade. Ela não revela, ela ensaia. De duquesa a vítima, de vítima a visionária. Meghan Markle já interpretou mais papéis do que a maioria das atrizes. Mas o único papel que ela não consegue representar de forma convincente é o mais autêntico de todos: mãe. E talvez seja porque ela nunca precisou ser. Talvez toda essa narrativa de maternidade real nunca tenha sido sobre bebês, e sim sobre branding, sobre manipulação, sobre fabricar uma história que as pessoas comprariam, até que as rachaduras aparecessem e a verdade surgisse. Porque no fim, a tragédia não é apenas a possível farsa, é a banalização de algo profundamente humano. Meghan não apenas quebrou a tradição real, ela pode ter desrespeitado a essência da maternidade. E ao fazer isso, se revelou não apenas como uma performer, mas como alguém perigosamente disposta a apagar as linhas entre o real e o encenado, entre o sagrado e o fabricado, na sua busca desesperada por manter-se no centro das atenções. Vamos direto ao ponto. Após todos os rumores, as fotos encenadas, os cronogramas duvidosos e os momentos de maternidade performática, sobra apenas a pergunta mais desconfortável, perturbadora e impensável de todas. Esses bebês existiram mesmo? É a pergunta que nenhum especialista da realeza jamais pensou que teria que fazer. E ainda assim, aqui estamos. Duas crianças supostamente nascidas de um duque e uma duquesa. Dois nomes adicionados à linha sucessória. Dois títulos concedidos. Dois futuros traçados à sombra do palácio. E mesmo assim, não há nada que comprove. Nenhum certificado de nascimento de hospital conhecido. Nenhum médico declarando. Nenhuma tradição real seguida. Nada de aparição pública pós-parto, como fizeram Kate, Diana ou Sarah Ferguson. De Meghan? Nada. Nenhuma testemunha independente. Nenhum profissional de saúde. Nenhuma linha do tempo que faça sentido biológico. Apenas comunicados vagos de assessoria e clipes editados com estranheza na Netflix. E essas migalhas digitais, montagens de dedinhos, silhuetas desfocadas, imagens cortadas com precisão, parecem mais uma família digital do que real. Mais CGI do que berçário. E agora, com a revelação bombástica da enfermeira da realeza, que afirma ter visto Meghan nunca grávida, toda a ilusão começa a ruir. Sua descrição arrepiante de barrigas de silicone, salas encenadas e ausência de equipe médica ressoa com clareza assustadora em cada detalhe antes ignorado. Pense bem, sem padrinhos revelados, sem fotos de batismo, nenhum membro da realeza segurando os bebês, nenhuma imagem espontânea de fãs, nenhum funcionário hospitalar comemorando o nascimento real. Apenas vazio. O que recebemos não é documentação, é decoração, pura ilusão. O tipo de encenação usada não apenas para esconder a verdade, mas para criar outra no lugar dela. Durante anos, Meghan Markle equilibrou-se entre o glamour de Hollywood e o mistério da realeza. Se posicionou como a azarona que venceu a monarquia, a mãe dedicada da nova geração, a mulher que desafiou as regras e falou sua verdade. Mas a verdade, agora, está falando sozinha.
e não é favorável para ela. Ela construiu sua marca com iluminação suave, posts filtrados no Instagram, vitimismo sussurrado e documentários brilhantes. Mas agora, as rachaduras não são mais sutis, são abismais. Se as gravidezes foram falsas, toda a marca desmorona. Sem filhos, sem coroa, sem credibilidade. Apenas mais uma ilusão de Hollywood. Desta vez, embrulhada em seda real.